Primeiro, assim, o filme é muito impactante, né, assim, por trazer a realidade de um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, assim, muito como realmente é, né, como realmente é o funcionamento de uma unidade assim. E sempre foi uma discussão que ficou muito embaixo do tapete, sempre muito guardada, sempre muito pouco discutida. Então, assim, é impactante no sentido de trazer à tona toda aquela realidade, aquela crueldade, aquela perversidade, né, que está retratada ali, né, no cuidado e na falta de cuidado daquelas pessoas. Então, assim, ele é muito impactante nesse sentido. A estrutura que o filme retrata, né, assim, a estrutura física que ele mostra da unidade, ele deixa isso bem claro, que ela está muito mais para um estabelecimento penal mesmo, como é definido em lei, do que para a lógica do tratamento de um hospital, né? Então, assim, as cenas que retratam sempre as grades deixam isso muito visível, né? Apesar de você ver as macas, você ver as pessoas de alguma forma circulando, é uma circulação sempre muito restrita e muito limitada em função do gradeamento, do aprisionamento que o tempo todo perpassa a instituição. Então isso eu achei muito impactante, trazer esse contraste. As histórias são, assim, mais impactantes ainda, né? A do Jaime, que é aquela coisa assim de não caber nesse mundo, né? A sensação que me dá, assim, é que o Jaime não cabe nesse mundo, que o mundo não entende o Jaime, né, assim, e eu acho que nem ele mesmo conseguia se fazer entender. Então, assim, quando ele fala no comecinho, assim, da coisa de ter matado, de falar do crime de uma forma, assim, muito impessoal até, assim, matei do mesmo jeito que comi, do mesmo jeito, né, a coisa bem mecânica. Então, assim, como que a coisa da agressão e do crime é uma coisa rotineira para ele, assim, tá dentro da vida dele, e como às vezes é difícil para a gente ouvir isso e entender um pouco isso, né, e assim, e eu acho que essa falta de entendimento foi tão grande que a única saída que ele via era ele também morrer, né, a morte era uma coisa para ele, assim, tão normal, tão natural, que foi o fim que ele achou para o próprio sofrimento. Então isso é muito difícil. Eu acho que a história do Jaime é muito difícil de digerir, né? Assim, uma história muito pesada. É difícil pra gente, às vezes, entender por que ele fez aquilo. A do Almerindo é a lógica do esquecimento, do abandono total, da exclusão total, daquela pessoa que cai lá dentro e o mundo esquece que ela existiu um dia, né? Assim, ele mesmo diz que ele não existe mais, né? Então, assim, isso é uma coisa muito forte. Ele mesmo não se reconhece mais nesse mundo. Ele acha que ele é o próprio governo dos Estados Unidos, né? Assim, o Almerindo não existe mais. A fala dele, isso é muito assim, é o ápice da institucionalização, é o ápice da exclusão, é o ápice do esquecimento. Ele denuncia muito mais do que o próprio Almerindo, a dificuldade que o Estado tem em lidar com isso. Porque é uma pessoa que sai, que volta, que vai, que volta. Então, assim, o Estado não dá conta de atendê-lo quando ele está dentro, não dá conta de atender quando ele está fora. Então, assim, o que se espera daquela pessoa, entendeu? Assim, até quando ele vai viver nesse ciclo de entra e sai, institucionalizado ou não, morador de rua ou não, abandonado ou não. Então, assim, aquela história dele é uma coisa assim que, para mim, mostra a dificuldade que a gente tem de dar respostas para isso. Resposta para ele quando ele está institucionalizado e resposta para ele quando ele sai da instituição. O desafio maior, eu acho, que é tanto o sistema penitenciário quanto a saúde mental darem as mãos e assumirem o compromisso de que a solução só vai existir se for pensada junto, porque existe tanto a discussão da necessidade do tratamento quanto a discussão da necessidade da custódia. A princípio, a gente não tem como abrir mão de nenhuma das duas. Pelo menos não nesse momento, sem toda uma discussão legal que altere a legislação, que a gente sabe que leva muito mais tempo. Então, assim, numa solução imediata, eu acho que se essa parceria não existir efetivamente, a gente não vai conseguir mudar esse modelo nunca, né? Assim,
se a reforma psiquiátrica não abraçar efetivamente esse grupo populacional, a gente não vai conseguir ter uma resposta para isso. O maior avanço do filme está em trazer visibilidade para essa discussão, sabe? Assim, é trazer isso à tona, é tirar isso debaixo do tapete, é jogar luz no fim desse túnel, assim, para pelo menos mostrar que essas pessoas existem, né? Assim, que elas têm nome, que elas têm sentimentos, que elas têm necessidades, que elas têm interesses. Então, assim, uma das cenas que eu achei assim fantástica, que é a cena que está todo mundo cantando, né? Assim, que um começa a cantar uma música e daqui a pouco está todo mundo cantando. Então, assim, de que aquelas pessoas têm alegria de viver, apesar de todas as dificuldades de se viver num ambiente daquele, todas as adversidades, elas estão ali, estão vivas, sabe? Estão pedindo, assim, clamando por vida, por justiça, porque em muitos momentos eles ficam ali falando, eu já tinha que ter saído daqui, eu cumpri tanto tempo de pena e não sei o quê. Então, acho que isso é um grande avanço que o filme traz, né? Assim, é trazer essa discussão à tona. É dar luz, é dar voz, é dar cara a essas pessoas, entendeu? Assim, então, acho que esse é o maior avanço, sem dúvida. O verdadeiro Egito, que levada a sorrir Valhais, com seu grito neo de árabes, quem pega a cultura maldade, sacar nos rios, alastrando-se pelos Brasil, sacaram batolais, quem faz o luto toda a nação, merina, povo, traição. E os mal se que foram revindo pela emissão. E essa calabaçuna, e essa calabaçuna, e essa calabaçuna, eu sou Fábio, e essa calabaçuna, manda cascar.